Olá pessoal, aqui estamos em mais uma videoaula, onde nesta videoaula nós vamos trabalhar a estequiometria, as relações ou o cálculo estequiométrico, ok? Espero que saiamos dessa aula de hoje totalmente feliz e aprendendo e tendo aprendido o conteúdo que hoje será ministrado nesta videoaula. Porém, para se compreender estequiometria, ou cálculo estequiométrico ou relação estequiométrica, um conhecimento básico tem que estar na mochila ou na bagagem de vocês. Que conhecimentos são esses? Eu já produzi videoaulas preparatórias para o estudo que vamos fazer aqui agora. Precisa compreender balanceamento de equações químicas. Tem um videoaula na plataforma. Precisa entender o cálculo de massa molar, massa molecular, massa atômica e volume molar, ok? E precisa compreender o estudo de mol. Porém, isso já está na bagagem de vocês. Façam uma revisão para que vocês não fiquem perdidos na introdução deste conteúdo, que é muito importante para vestibulares, muito importante para o Enem, que virá logo logo, e também no cotidiano, no nosso cotidiano. Mardônio, onde é que a gente usa a estequiometria? A estequiometria é usada na indústria de alimento, a estequiometria é usada na indústria química, a estequiometria é usada na indústria farmacêutica. Então, a estequiometria é usada em processos que precisa você produzir material, mas não é qualquer material, sempre no sentido bioquímico da coisa. Então, laboratórios de biologia, laboratórios de química, isto é, a bioquímica trabalha muito e muito a estequiometria, porque ela é a base de medir, ela será a base de contar o que vai ser usado ali em uma reação química. Ok? Entendido esta introdução, vamos para a lousa. Estequiometria. Estequiometria. A palavra estequio, na etimologia da palavra, significa elemento. Elemento. Que elemento? Elemento químico de uma reação química. E a palavra metria, também na etimologia da palavra, significa medir. Então, juntando as duas coisas, medir os elementos, isto é, quem está presente em uma reação química, que são os elementos químicos. Precisamos medir para que a reação não dê errado, pois se der errado vai ter complicação. Medir os elementos presentes em uma reação química. Se é medir e contar, pessoal, então nós temos na estequiometria a palavra hashtag, calcular. Não se assombrem quando eu falo a palavra calcular. Ah, Mardônio, vai ter muito cálculo, muita coisa difícil, é preciso de muita matemática. Sim, é preciso você saber o básico que deve estar na mochila ou na bagagem de vocês. Mas esse cálculo é um cálculo que você entendendo regra de 3 e interpretar bem o que está na questão, a gente se dar bem na resolução da estequiometria envolvida em uma reação química. Então, o cálculo não é cálculo do outro mundo, é apenas regra de 3, como eu já falei para vocês,
desde que nós somos gente, que nós aprendemos a fazer regra de 3. Isso já faz parte do nosso DNA. Então, gente, estequiometria, a palavra básica é calcular. Calcular quem? Claro, se é reação química, calcular os reagentes e os produtos, isto é, medir o que está nos reagentes, medir o que está nos produtos. Existem duas palavras que estão em uma reação química, reagente e produto. Então precisamos, na estequiometria, medir o quanto tem de reagente, o quanto tem de produto, o que precisa de reagente para formar um determinado produto. Tudo bem? A estequiometria, ela se baseia lá no primeiro ano, numa matériazinha, numa disciplinazinha lá que a gente chama de leis ponderais. Leis ponderais de Lavoisier, leis ponderais de Dalton e a leis ponderais de Proust. Então, quem quiser dar uma revisada nessas 3 leis ponderais, vai ter uma base bem melhor para estudar a estequiometria. Lei de Dalton, lei de Proust e lei de Lavoisier. Na verdade, existe uma lei que controla a estequiometria, que é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não se cria átomos, não se perde átomos, isto é, eles se rearranjam na formação de um novo produto. É o que vocês têm que entender no estudo de estequiometria. Então, reagentes e produtos. Reagentes e produtos. Então, nos reagentes, precisamos saber o quê? Quem vai reagir na equação química? Isto está lá no reagente. Quem vai reagir e o quanto de cada um vai reagir? Precisamos saber. Lendo o problema, interpretando o problema, saberemos quem vai reagir. Claro, quem vai reagir deve estar sempre nos reagentes. O quanto de cada um que vai reagir que também deve estar nos reagentes. E quando reage, forma. Quem vai formar? Sempre o produto vai ser o formado, o obtido. Quem vai formar e o quanto de cada um vai ser formado. Então, precisamos saber algumas palavras básicas, né? O que vai ser formado? O que será obtido, né? Quanto precisamos para obter determinada quantidade de uma substância química. Então, essas palavras precisam ser bem interpretadas por vocês. Entendendo esse português simples, entendendo regra de 3, a coisa vai fluir bem legal. É um conteúdo bom e um conteúdo simples, ok? Tudo bem? Mas, meu povo, como eu já falei para vocês na aula anterior, a palavra mol aqui, ó. Mol é a base do estudo. Primeiro mol, para depois desenvolver o resto da estequiometria. Por que mol, pessoal? Ele pode se transformar numa massa molar. O mol, ele se transforma numa massa molar. E, Mardônia, a massa molar que a gente precisa conhecer, tabela periódica para ver realmente como fazer um cálculo. Isto, a massa molar, o mol ele pode se transformar em massa molar quando a gente vai lá para a tabela periódica e ver a massa atômica de um elemento químico. Essa aula já foi dada para vocês. O mol ele também pode se transformar em volume molar. Um mol ele equivale a 22,4 litros. Ó. Volume molar. Quando se trata de volume, para fazer estequiometria no sentido de volume, é só quando se está trabalhando com gases. Cada mol tem um valor, 22,4 litros.
Ah, Mardoni, se forem 10 mols, são 224 litros? Sim. Então, é proporcional. Só precisa você entender que, quando se trata de volume molar, um mol vale 22,4. Tem os livros ou os autores que botam 22,7. Mas 22,4 ou 22,7 não vai interferir no resultado da questão. Você precisa entender isso. E você precisa também entender que quando se trata de volume molar, é só nas condições normais de temperatura e pressão. Então, nós temos que trabalhar numa coisa chamada de condição normal, temperatura, pressão. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Isto é, precisamos estar fazendo essa reação química ao nível do mar, 1 atm de pressão. Isso a gente chama de condição normal de temperatura e pressão. Se não for dentro dessa condição normal de temperatura e pressão, o volume molar é calculado de uma outra maneira. Lá na física dos gases, que vocês devem entender isso no estudo de física, né? Nas leis de Clapeyron. Ok? Então, nesta estequiometria, só quando tiver na condição normal de temperatura e pressão. E o problema vai dizer 1 atm, ok? Ou então ele vai dizer diretamente CNTP. Se não for nesta condição, a física dos gases irá mudar. E não é aqui que a gente vai ver isso, é só lá na equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Lá na física a gente trabalha também isso, ok? E o mol ele também pode se transformar tanto em molécula, como esse mol também se transforma neste átomo, o número de Avogadro, 6,02 no 10 a 23. Toda vez que for trabalhar molécula ou toda vez que for trabalhar átomo, entra o número de Avogadro. Toda vez que for trabalhar volume molar, entra o número 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. E toda vez que for usar mol no sentido da massa molar, vai a massa atômica que precisa ir lá na tabela periódica. Então a gente precisa ter uma tabela periódica sempre em nossas mãos para entender isso. Mas você entender essa base, que o mol sendo a base pode se transformar nessas coisinhas todas aqui, então a gente se dá bem, muito bem, se dá muito bem nesse estudo de estequiometria, ok? E pessoal, existe uma regrinha chamada a regra das 3 linhas na resolução do cálculo estequiométrico. Como a palavra básica é mol que está para mol, então, a palavra básica é mol. Então você vai fazer sempre uma regra de 3. Isto está para isso, assim como isso está para isso. Então, primeiro, eu aconselho a vocês que ainda não estão assim muito safo na coisa, que comece mais didaticamente fazendo mol que está para mol. Depois, se for preciso, você converte deste lado o mol que está desse lado, ou então você converte o que está desse lado, se for preciso. E depois você faz a resolução dentro dos informes que está no problema. Olha aqui, primeira linha, a base do estudo da estequiometria mol-mol, comece sempre assim, depois você resolve mudar quando você estiver bem legal nesse negócio. Vai lá no problema e vê se precisa converter esse lado ou precisa converter esse, se não, segue adiante. Depois você vai lá para o problema e vê o que é que o problema está te dizendo, isto é, as informações do problema, e você vai realmente colocar aqui. Se for preciso colocar deste lado, você coloca desse lado. Se for preciso colocar deste lado, você coloca deste lado. E aqui você faz um X da questão. Se o X for desse lado aqui, você coloca o X deste lado, isto é, o lado dos produtos. E se o X vier do lado do reagente, você coloca o X do lado do reagente. Então, gente,
A regra das terlinhas é um modo didático de você aprender o início de estequiometria. Depois você faz do jeito que você quiser, a matemática que você quiser. É simples dentro de uma regra de 3. Isto é proporcional. É como se você fosse fazer um bolo. Imagina, vou fazer um bolo hoje. Um bolo. Esse bolo, para eu fazer, levam 4 ovos e 3 colheres de manteiga. 4 ovos, 3 colheres de manteiga. Se eu for fazer 2 bolos, se é proporcional, se está dentro das leis ponderais, você vai fazer agora com quantos ovos? Você vai fazer agora com quantas colheres de manteiga? Olha a pergunta. Eu poderia fazer, mas um estudo não é de bolo, né? É um exemplozinho que eu quero dar para você. Se um bolo levam 4 ovos, 2 bolos X. Ou X deste lado, ou X desse. Olha como é simples o cálculo estequiométrico. Então, preparados para pegar o bonde? Preparados para pegar o navio do conhecimento? Então vamos lá. Para tudo, galera, para tudo que você vai fazer na vida, galera, precisa seguir regras. Regras não são regras sociais, mas na sociedade também precisam de regras. As regras para fazer cálculo estequiométrico, essas regras são as regras da química. As regras que já devem estar na mochila de vocês. Se não estiver na mochila, procurem colocar. E se estiver na mochila e estiver bagunçada, procurem colocar ela nos seus devidos locais. Para na hora que você procurar, está ali as coisas que você estiver procurando. Para a estequiometria, a primeira regrinha, pessoal, é escrever a equação química. Se nós estamos falando de reagente formando produto, é uma equação química, né? Então, escrever a equação química. O que seria, Mardoni, escrever uma equação química? Um exemplo seria, se alguém pedisse nesse momento para você escrever uma carta, ele vai ditando, falando e você vai escrevendo, ok? É colocar no papel o que você está querendo resolver. Deu para entender mais ou menos o que é isso? É como se você fosse fazer uma compra numa mercearia. Aí a tua mãe diz, Chiquinho, vai na mercearia, compra 2 quilos de feijão, 5 quilos de arroz, uma latinha de manteiga e pergunta lá na mercearia quanto dá. Aí você vai escrevendo esse negócio no papel. Cuidado, escreva as coisas corretas, para que no final você não termine, no lugar de comprar arroz, você compra açúcar. No lugar de comprar feijão, você compra um pacote de pão. Senão vai dar errado, quando chegar em casa você vai dar uma pizza, né? Então, é escrever as coisas de um modo correto. Isso chama-se escrever a equação química. Como seria isso, Mardoni, realmente na química? Como seria isso na química? Você vai ter um produto deste lado e você vai ter reagente desse lado, né? Produto desse lado e reagente desse lado. Então seria você escrever, se tivesse lá, quanto de carbono é preciso para uma quantidade X de oxigênio quando se forma um produto de gás carbônico nessa quantidade, tudo bem? Então você vai colocando o X onde precisa, mas a equação seria essa, quanto de carbono é preciso quando se tem uma quantidade de oxigênio formando um produto de gás carbônico. Então você precisa ser sabedor disso. Ah, Mardoni, isso é difícil. É porque precisa de um conhecimento lá no primeiro ano. Porém, o povo já do Enem, o povo dos vestibulares, já 99% já escrevem a equação química. Eu ainda não vi no Enem ainda alguém fazer uma pergunta dentro de estequiometria sem estar com essa equação química já construída. Pontos para vocês, né?
Segunda regra, fazer o balanceamento da equação química. Pessoal, fazer o balanceamento é coisa obrigatória. Se você não sabe fazer o balanceamento da equação química, você quase não vai sair do canto em estequiometria. Em algumas questões, esse balanceamento já vem, mas o Enem muitas das vezes quer saber se você sabe balancear uma equação. Os vestibulares querem saber se você sabe balancear uma equação. Mas um aluno de terceiro ano não pode chegar no terceiro ano ou sair do terceiro ano sem saber fazer um balanceamento químico. Ok, então, fazer o balanceamento químico é a segunda regra. Se você tiver a equação balanceada, tudo bem, mas se não tiver, então saber balancear é fundamental. A primeira, quase que você não vai se dar mal, ok? Mas que também é preciso conhecer. Essa segunda, se não souber, não vai para frente. E, gente, a terceira é resolver a equação química depois que você escreve, se precisar. Depois que você faz o balanceamento, porque você precisa fazer esse balanceamento para saber a quantidade em mol da substância que está nos reagentes e das substâncias que estão no produto. Se for lá 5 mols e você colocar 2 mols, vai dar errado. É como se a tua mãe pedisse para você ir comprar na mercearia 1 quilo de arroz e você trouxesse 1 quilo de açúcar. Vai dar errado no final. Então precisa fazer o balanceamento dentro dos coeficientes corretos, colocando os coeficientes corretos dentro da estequiometria. Então, balancear é fundamental. Depois que você faz isso, resolve a equação dentro, pessoal, sempre de uma regra de 3. Vai ser sempre assim, Mardônio? Sempre dentro de uma regra de 3. Interpretou o problema legal, sabe fazer isso aqui legal, não tem como errar. Certo? E depois que você sabe disso, pessoal, vem a coisa chamada de os casos gerais da estequiometria. Por isso o nome pode ser também relações estequiométricas. Estequiometria ou cálculo estequiométrico? Você vai calcular as relações que estão aqui, ó. Se a relação for mol com mol, você vai ter que interpretá-la no problema. Se a relação for massa-massa, você vai ter que interpretá-la no problema. Se a relação não for massa-massa, mas for massa-mol, você vai ter que interpretá-la no problema. Sabendo que desse lado, gente, sempre é produto e desse lado sempre será reagente. Ó. Mas eu quero a reação massa-volume, interpreta lá no problema. Mas eu quero a relação agora mol-molécula, interpreta no problema. Eu quero a relação molécula-molécula, interpreta lá no problema. Então, isso aqui, eles se relacionam. A massa, o volume, o mol e o átomo, eles se relacionam de maneiras independentes. Pode ser uma coisa agora, mais tarde pode ser outra coisa. Isso vai depender da situação que vem para você resolver, e você vai ter que interpretar bem esse problema.